Mateus capítulo 8, versículos 5 ao versículo 13. Diz, irmãos, a palavra do Senhor. Observe. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, vamos trocar de microfone? Apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faz isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feita conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Palavra do Senhor. Nós vamos tratar sobre o seguinte tema: o encontro de Jesus com um gentio. Se você entender o background, se você entender o pano de fundo do que está acontecendo no texto, você vai entender de forma gloriosa o texto. O que nós precisamos ver é o que está por trás de todo este enredo, senão nós não vamos entender. É importante eu dizer para você que no ano 40, na verdade no ano 63 antes de Cristo, o imperador Pompeu invadiu a Judéia. E ao invadir a Judéia, pôs uma opressão sobre os judeus, dominando de forma assim ferrenha e de forma tirana. Quando Pompeu invadiu a Judéia, ele invadiu pelo sudeste, porque na verdade os romanos queriam alcançar o Egito. Então eles, interessados em invadir o Egito, ele invade a Judéia, ultrapassa e vem a vencer os egípcios e torna-se a nação dominante em toda aquela região. Nós vamos perceber que com isso o próprio imperador vai permitir que haja colônias funcionando sobre a liderança de Roma. Você observa em toda a literatura bíblica, como também em filmes da época, que Roma domina, mas os judeus têm total liberdade no território. Mas havia uma insatisfação por parte de muitos. Inclusive o próprio Barrabás, ele liderava um grupo de homens insatisfeitos que gostariam de tomar o poder de Roma, mas só que eles não tinham poderio bélico suficiente para isso. Por isso, as insurreições que eram levantadas normalmente davam em nada. E Roma tinha, presenciando esses levantes e esses motins que aconteciam normalmente, eles passaram a escrever nos seus escudos uma frase que se chama em latim ad sumus. Ad sumus nada mais é do que dizer: mantenha a ordem, nós estamos aqui, nós estamos presentes. Então ad sumus era para pôr sobre o povo dominado e oprimido a observância de que Roma estava presente. Não adiantava os judeus levantar motim. Por quê?
Roma estava presente. Se você prestar atenção na história, ou quando você estiver vendo algum filme, você vai perceber, algum filme nessa natureza, você vai ver que no escudo dos romanos estavam escrito ad summus. O que significa? Nós aqui estamos, ou nós estamos para manter a ordem. A partir daí, nós então percebemos que Jesus vai dar uma lição tão preciosa para os judeus a partir da força opressora. Observe, Jesus agora diz o texto que ele, depois que ele cura um leproso no versículo 1, e depois que chegamos no versículo 5, diz assim: tendo Jesus entrado, que bom, tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião. Observe, Cafarnaum era onde Pedro vivia, e conforme Marcos 2, Jesus passou a morar também em Cafarnaum. Vocês lembram que em Cafarnaum aconteceu um dos milagres preciosos, chamado a cura do paralítico, quando esse paralítico foi carregado por 4 homens? Justamente, isso diz o texto lá em Marcos 2, que Jesus estava em casa, e os comentaristas, uma só voz, diz o seguinte, que ele estava em sua casa, mesmo Jesus sendo Jesus de Nazaré, nascido em Nazaré, mas ele também tinha uma residência em Cafarnaum. E é interessante que em Cafarnaum era como se fosse um point para que Jesus pudesse ter mais acesso às demais regiões, porque ali era uma região de fronteira, que dava acesso às demais regiões, inclusive para a região que nós chamamos de Decápolis. Por isso você observa nos inúmeros textos que Jesus sai para a Fenícia, Jesus sai para Ciro, Jesus sai para Sidom. Por quê? Porque ele está numa região estrategicamente correta para esse fim, que é Cafarnaum. A partir daí, diz o texto que apresentou-se um centurião. Como o próprio nome já diz, olha, centurião, era um homem que tinha sobre a sua liderança 100 homens ou 100 soldados. E um centurião era uma pessoa de destaque no governo militar de Roma. Um centurião era uma figura importante e, consequentemente, este homem, agora, um homem que traz a representatividade. Olha, se você entender isso, para mim é suficiente. O centurião romano, ele traz a representatividade da opressão, observe, ou da força opressora que está sobre os judeus. Acompanhe minha linha de raciocínio. Roma invade a Judéia, ou todo o Israel. Essa força opressora tem líderes, e um dos líderes, a saber, do exército, que é o centurião, que tinha sobre o seu governo 100 homens, era um homem de autoridade, um homem de destaque no exército romano. Este homem, força opressora, vai até Jesus. Agora observe, uma força opressora, a força governante, vai até um judeu pedir favor. Para isso, esse centurião anônimo do texto, ele precisaria romper alguns preconceitos. Observe, eu vou dar outro exemplo. Lembra de Naamã? 2 Reis capítulo 5. Naamã era o general do Império Sírio, ou da Síria. E diz o texto que ele era um homem vencedor de guerra, mas ele também era um homem leproso. Então observe, ele escuta ou ele toma conhecimento através de uma menina cativa, uma menina escrava judia, que diz para sua esposa, a esposa do Naamã, que se o seu senhor, a saber, Naamã, estivesse em Israel, o profeta o curaria da sua lepra. Então observe, a força opressora, que é Naamã, representando a Síria, ele agora vai atender uma sugestão de
um povo ou de uma menina que nós passamos a destacar algumas coisas. Primeiro, mulher. Segundo, cativa. E terceiro, menina, ou seja, uma adolescente. E um governante do exército assírio agora vai acatar a sugerência desta menina. Ou seja, ele precisava romper alguns preconceitos para que ele pudesse realmente ir a Israel e alcançar a cura. Como nós sabemos do texto, ele foi curado, com algumas resistências, é verdade, mas foi curado. O que eu quero dizer? Primeira coisa é que eu e você, nós precisamos romper alguns preconceitos. Nós temos realmente alguns preconceitos. Nós temos preconceitos que precisam ser rompidos, mas quais foram os preconceitos que o nosso personagem anônimo do texto, que é o centurião, ele precisou romper? Primeiro, o orgulho. Sabe por quê? Porque ele era a força opressora. Ele significava, ou ele representava Roma, o poder opressor. Agora, aquele homem uniformizado, ele chega até Jesus, e a partir daí a gente vai perceber a nossa primeira lição. Um gentil romano implora um favor a Jesus. Ele rompeu o orgulho, ele rompeu a dúvida, ele rompeu o medo de ser rechaçado. Rechaçado é português essa palavra? É, né? Ou não? É porque em espanhol também é rechaço, a gente fala também assim, às vezes a gente confunde. Rechaçado, ele tinha alguns preconceitos antes de chegar a Jesus, mas ele foi vencido pela necessidade. E o que é interessante, não a sua, mas a do outro, que é depois a segunda lição que nós vamos ver. Então observe, este homem que representava Roma, a força opressora, ele precisa romper alguns preconceitos para chegar até Jesus. Algumas coisas que eu e você precisamos romper. Às vezes, não só o preconceito de chegar até Jesus, mas também o preconceito de levar outras pessoas até Jesus. Às vezes nós temos preconceito com as pessoas que cortam o cabelo diferente de nós. A gente tem preconceito com as pessoas que se vestem de forma diferente que nós. Nós temos preconceito com as pessoas que falam diferente de nós. Para vocês terem apenas uma ideia, quando chegamos, eu e a família, chegamos no estado do Espírito Santo em 2001, vindo de Pernambuco para o Espírito Santo, e quando nós chegamos aqui, eu, a Glaucia e meus 2 filhos, nascido e criado em Pernambuco, em Olinda, Pernambuco, acostumado com nossa voz, nosso estilo, nossa fala. Então a gente fala assim, lá, ô irmão Moisés, como é que o senhor está em passado? Está tudo bem? Aí Moisés dizia, estou bem, pastor. E o senhor? Essa era a nossa forma. Nós chegamos de Pernambuco falando assim. E eu falava assim, olá Elias, cadê sua esposa Mônica, que não veio na igreja hoje? Aí nós, quando chegamos aqui, as pessoas riam demais de nós. Aí eu cheguei e disse assim, irmãos, não existe, isso é questão coloquial, questão regional, não é certo nem errado. Não tem certo nem tem errado. Cada região tem o seu palavreado, ou o seu gesto de falar. Por exemplo, quando nós chegamos aqui, vocês falam muito de pocar. É que vai pocar lá. Você vai pocar o quê? Vai pocar? Não existe esse negócio de pocar. Eu nunca tinha visto isso do Espírito Santo. Mas eu atravessei a fronteira, fui em Minas. Aí lá veio um camarada chegar para mim e dizer, pastor, hoje eu comi um trem. Eu me assustei. Eu digo, misericórdia, como é que você consegue comer um trem, gente? E assim, não existe nada certo nem nada errado, tudo é correto. Então, observe, e quem esteve em Portugal, como Ellen, como também a Mônica e o Elias, e entre outros, deve ter visto palavras que estranhou quando chegou lá. Por exemplo, raparigas, Rua das Raparigas, olha só que coisa, hein? Entre tantas outras coisas. Para nós no Nordeste, então, essa palavra é uma coisa feia, mas em Portugal nem tanto.
Então, não existe coisa certa nem coisa errada. Existem coisas que são corretas nos seus devidos lugares. Mas este homem também precisava romper a questão racial. Esse homem precisava romper o preconceito também idiomático, porque ele era romano, falava latim. Os judeus, por sua vez, falavam aramaico. Tanto é que foi escrito lá na cruz de Jesus, lá na cruz, em 3 idiomas. Não é isso? Jesus Cristo, o Rei dos Judeus, em grego, latim e aramaico, justamente significando que, para que todos os povos soubessem, quem estava crucificado ali era Jesus, o Rei dos Judeus. Apesar de que o sacerdócio judaico tinha dito: não escreva o Rei dos Judeus, mas sim que ele disse: eu sou o Rei dos Judeus. Mas aí é outra questão. O que eu quero ver é que eu e você precisamos romper os nossos preconceitos. Às vezes nós é força de expressão, que temos melhores recursos financeiros do que outros, temos uma certa preocupação de achegar-se junto àqueles que não têm tantos recursos assim. Às vezes evitamos nos aproximarmos tanto daqueles que não têm tantos recursos, para que não chegue a ficar pedindo as coisas. E às vezes assim acontece. Mas nós temos preconceito de várias formas. Nós temos preconceitos, e esse homem nos mostra que é necessário romper os preconceitos para nós alcançarmos os nossos objetivos. Um gentil romano implora um favor a Jesus. O favor que diz no versículo 5: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando. Observe, a força opressora se submete à força dominadora ou dominante. Então observe, a força que estava sendo dominada, que eram os judeus, agora eles, representada por Jesus, duas nações, uma representada por Jesus, outra representada por Roma, ou representada por o centurião, Roma e os judeus, ou Israel. Agora, a força governante chega à força sendo governada, dizendo, implorando. Quando você pede uma coisa é diferente. Se eu peço, por exemplo, se eu peço algo a meu irmão Carreta, eu digo assim: Carreta, tu por favor poderias fazer isso para mim? Mas se eu imploro, eu digo assim: por favor, Carreta, em nome de Jesus, por misericórdia. Olha o tom como toma outra dimensão. Então, este homem não simplesmente pediu, e sendo força opressora, também ele não usou ou fez uso da sua autoridade. Diz o texto que ele implorava. Ele não só implorou. Quando diz o texto, se na colocação do nosso coloquial português se diz ele implorava, então ele falou e só. Mas o texto diz que ele estava implorando. Isso aqui é uma palavra no gerúndio do nosso português, quer dizer que ele estava implorando sucessivamente. Ele estava implorando mais de uma vez. A força dominante estava implorando aquele que estava sendo dominado. O que isso quer dizer para mim? O que isso quer dizer para você? Vamos avançando. Segunda verdade, um gesto de humanidade. Versículo 6, diz o texto: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Olha que coisa interessante. O próprio centurião, que representa a autoridade, não só implorava, mas agora diz o texto que ele se submete ao senhorio de Jesus. Ou seja, a força opressora agora diz para aquele que está sendo oprimido: Senhor. E como já falei em outra ocasião, a palavra Senhor aqui é o que disse aquela senhora ou aquela mulher lá em Mateus capítulo 15, a mulher que tinha uma filha que estava endemoniada,
e que estava horrivelmente endemoniada, que ela diz assim: Senhor, tem misericórdia de mim, minha filha está. Quando ela usa a palavra Senhor, ela usa a palavra kurios. Eu devo ter dito para vocês na outra ocasião. E a palavra kurios significa não só Senhor, mas significa meu Senhor. Observe. Agora, como é que pode a força opressora representada por esse centurião chama Jesus de meu Senhor? Observe. E ele diz meu Senhor. Vamos ouvir a irmã, por favor. Com a multidão. Então, esse implorar, ele saberia da dificuldade que teria para chegar a Jesus, e a multidão ia ajudar. Observe, não só a dificuldade do preconceito que nós falamos anteriormente, como a dificuldade de números de pessoas. Por exemplo, Zaqueu, muito bem observado, nossa irmã. Zaqueu era judeu, mas Zaqueu tinha dificuldade para aproximar-se a Jesus. Por quê? Quem pode me ajudar? Eu ouvi várias vozes e não vi nenhuma. Porque ele era cobrador de impostos. Só por isso? A irmã está dizendo porque ele era pequenininho. O que mais? Cara, é isso. Não, olha, esse centurião, ele é romano. Tinha dificuldade de chegar até Jesus por várias razões que nós já mostramos. Foi levantada uma outra razão. Ou seja, os judeus não se davam com os romanos. Eles tinham um governo tirano. Eu já citei aqui essa palavra, não sei se é uma boa referência, mas alguns de nós já assistimos o episódio ou a série Os Vikings, não? Que tristeza, né? Nossa, eu assisti aquilo ali e eu fiquei atormentado uma semana. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Imagina aquilo ali multiplicado por 10. Era a tirania tanto dos assírios para com os judeus, como dos romanos para com os judeus. Era a tirania. Os assírios, os babilônicos, o inimigo do norte que Jeremias fala, quando eles invadiram Jerusalém, e levando o povo cativo, eles amarravam em uma corrente, colocavam em uma corrente de tal forma, que todo mundo, todos os presos, o povo, os cativos, eles eram colocados, amarrados todo com o pé esquerdo. Imagine, umas 300 pessoas com os pés esquerdos. Quem perdesse o passo e colocasse o pé direito antes do pé esquerdo, o que aconteceria? Cairia e seria arrastado e pisado pela multidão. E vocês pensam que eles estavam se preocupados com isso? Não, eles eram ruins. E eu vou dar outro exemplo. Vocês devem ter lido o livro de Jonas, e diz assim que Deus chama Jonas para ir para Nínive, e ele vai para Tarsis. Alguém tem uma ideia por que ele foge de Nínive para Tarsis? Justamente, os ninivitas eram os piores, eram homens maus, inimigos ferrenhos. E Jonas pensou assim: eu vou fazer o quê? Aquele povo ali, se eles perceberem que eu sou judeu, vão comer meu figo acebolado. Não vou, eu vou para Espanha, que é Tarsis. Aí aconteceu o que você já conheceu. Tudo tem uma razão de ser. Quando nós deixamos de vir à igreja, tem uma razão de ser. Quando nós deixamos de entregar os dízimos e as ofertas, tem uma razão de ser. Precisamos descobrir a falta de motivação, porque estamos deixando de fazer o que é certo. E observe que o texto vai avançando e ele diz assim: o Senhor, meu criado, jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente.
Eu aqui começo a pedir a ajuda dos universitários, que são vocês. Observe, um gesto de humanidade. Perfeitamente, eu achei assim, magnífico a resposta da Teresa à igreja e a resposta da igreja à solicitação da Teresa. Fantástico. Não importa a quantidade em dinheiro, importa que você contribuiu, que você ajudou. Eu e você precisamos também externar esta humanidade para além das quatro paredes. Eu e você podemos fazer isso por outras pessoas. Agora, nós precisamos aprender a questionar, a inquietar o outro. Vou dar um exemplo. Outro dia eu estava indo para casa, saindo da igreja aqui, parei no semáforo. Chegou um jovem e se aproximou e perguntou: o senhor tem uma moeda para eu comprar um almoço? Eu não conheço que moeda é essa que dá para comprar um almoço, mas eu disse para ele: você quer... O que você está precisando? Ele disse: estou querendo almoçar. Eu digo: vamos fazer o seguinte, você entra no meu carro, eu te levo lá na minha casa, que na verdade é um sítio, sei lá o nome que você queira dar. Você come, você limpa o que eu preciso que você limpe, e eu te dou ainda um dinheiro considerável, correspondente ao teu serviço. Você quer ir comigo? Ele disse: não. Eu disse: eu também não te dou uma moeda não. Abri o sinal e eu saí. Se eu ficasse, ele podia bater no vidro, né? Então, abri o sinal e eu saí. Então, nós temos que aprender. Aí você diz: pedinte eu não dou. Mas ouve a história do sujeito. Cheguei no Extra Bom, ali de Viana. Entrei, tinha um senhor lá pedindo, aparentemente perfeito em estado de saúde. Eu entrei, comprei umas coisas e saí com 4 bolsinhas. Quando eu vou saindo, ele me aborda. Ele podia ter me abordado lá na entrada, mas me abordou na saída. O senhor pode comprar um arroz e não sei o que para minha família? Eu disse: posso. Aí fui no carro, guardei as minhas compras, fui lá e comprei essas coisas para ele. Dei para ele e fui para o carro. Olhando do carro, eu vi que ele não foi embora, permaneceu ali. Aí eu pensei: isso é meio de vida, mas fiquei quieto. Alguns dias depois, chego lá de novo, está o elemento lá. Eu digo: agora é minha vez, né? Dia da caça, dia do caçador. Aí eu entrei, quando saí, ele disse: o senhor pode me ajudar? Eu disse: posso. O que você deseja? Ele disse: eu queria um arroz, um feijão. Eu disse: olha, eu vou te dar mais do que um arroz e um feijão. Vamos lá no meu sítio, você vai lá no meu sítio, eu te dou almoço, te dou comida, te dou uma cesta básica. Eu pego com a Arilda, eu pego uma cesta básica e levo para você na sua casa, para a sua família. Você quer? Não, se for assim eu não quero não. Então, irmãos, precisamos desenvolver a nossa humanidade, mas não podemos alimentar um laço e um vício de tal forma que destrói como um câncer a nossa sociedade, e às vezes gera em mim e você um peso de consciência como um dever não cumprido do bom samaritano. E no dia que eu falei com essas pessoas e elas se negaram, irmão, não tive nenhum peso de consciência. Ontem, quando nós saímos daqui do trabalho da SAF, chegando ali na Lindenberg, parei no sinal. Vem uma senhora vendendo paçoca doce. O senhor quer paçoca? Com esse negócio de dengue, Covid, essas coisas, não é bom pegar essas coisas na rua. Eu disse: não, senhora, não tem, é só R$1. Eu digo: não, obrigado. Mas eu olhei para a Glaucia, olhei para ela e disse: olha, ela está trabalhando. É diferente, né? Aí eu dei uma buzinada, ela parece que sabia que era para ela. Ela já veio correndo. Aí eu disse: tome aqui R$1 que a senhora me pediu. Tome a paçoca. Eu digo: não, senhora, que seja para outro. Ela está trabalhando. É diferente. Se ela simplesmente chegasse: me dê R$1, eu não daria. Eu dizia assim: a senhora quer trabalhar lá em casa? Tem lugares que eu preciso da sua ajuda. Mas nós precisamos desenvolver nossa humanidade. E este homem aqui, esse centurião, ele desenvolve essa humanidade. Mas antes de eu avançar, eu quero que, se há alguém que quer contar um testemunho, eu contar algo semelhante a isso. Tem alguém que você quer ajudar? Isso, Eliseu. Uma pessoa sempre que pede dinheiro emprestado. A gente não tem muita coisa, mas consegue ajudar também. Isso. Dentro da nossa
pode ficar pensando muito o que é bom para nós. Nós somos homens, precisamos honrar as nossas famílias. E precisamos aceitar os desafios que a vida nos proporciona. E trabalhar neles, tem que pegar o que aparece e fazer com zelo, fazer com amor. Exemplo disso aqui é este servo, no versículo 6, que está dizendo ali, porque esse criado que o centurião está falando era a pessoa que o serviu durante muito tempo. Certamente tinha um apreço por essa pessoa, sentiu as dores por essa pessoa. Não era uma pessoa que ele achou perdida e resolveu interceder a Jesus. Não era isso. Certamente, aqui o texto diz claramente, era uma pessoa que tinha apreço, convivência. Ele estava se relacionando com essa pessoa. E essa pessoa, em contrapartida, o servia há muito tempo. Então, quando essa pessoa adoeceu, alguma coisa falou ao coração dele, ele precisava resolver, ele estava sofrendo junto. Estava sofrendo junto. Então, a gente, cristão, a gente também sofre com as pessoas. Só que as pessoas precisam mudar de vida também. A gente precisa ver diferença na vida das pessoas. Cesta básica, por exemplo, é muito bem-vinda. A gente contribui com cesta básica. A igreja contribui. A igreja da glória é um exemplo de contribuição de cesta básica. Mas qual é o fim da cesta básica? Sustentar até quê? E até quando? Até quando? Então precisa também que a outra parte ela se proponha, porque as duas partes se convivem muito bem. E aqui, por exemplo, é um exemplo muito claro disso, porque houve um amor envolvido, uma convivência envolvida a ponto de uma autoridade procurar Jesus para que curasse o seu criado. Pelo menos assim que eu vejo o texto. Perfeitamente, é isso aí, Eliseu. Olha, irmãos, que é interessante, o homem desenvolve a sua humanidade, perfeito. Mas o que nos chama a atenção no versículo 6, obrigado, Eliseu, que diz assim: o meu criado, aqui está a palavra criado, mas no original é a palavra, no original do português é servo, e servo, a palavra no original grego é doulos. Doulos é muito mais do que servo, doulos é escravo. Sabe o que você imagina daqueles escravos na época da África que foram deportados, trazidos lá da África para o Brasil, ali no porto do Rio de Janeiro, e tornou-se escravo, e só por ser escravo eles não tinham direito a nada. Esse homem era na mesma situação, era doulos, escravo. Lembra da questão que Onésimo, quando Paulo pede para Onésimo, pede para Filemão, para que Onésimo fique com ele, porque me é útil, porque o nome Onésimo significava inútil, e ele, Onésimo, foge de Filemão, por quê? Porque ele estava sobre uma opressão, e ele foge. Quando ele encontra Paulo, ele se converte, e Paulo escreve para Filemão, que é a carta a Filemão, dizendo o seguinte: olha, ele para ti era inútil, mas para mim ele é útil, deixa ele comigo. A palavra lá que tem é a palavra doulos, é a palavra escravo. Ou seja, se Paulo ficou ou não, Paulo teria um escravo, mas na visão cristocêntrica não seria um escravo como naturalmente nós temos o escravo, seria um servo, aquele que cooperava com o trabalho de Paulo. Então é importante observarmos esse texto aqui, porque ele está dizendo algumas coisas importantes. Ele diz assim, ó: jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Agora, este homem parece, Eliseu e demais irmãos, esse homem parece que não nascera paralítico. Essa é a primeira coisa. Parece que não nascera, porque ninguém comprava um servo paralítico, ninguém comprava um servo deficiente. Temos alguns empresários aqui, eu pergunto, antes de admitir alguém na sua empresa, vai para o RH manda para fazer o exame de saúde, e se a pessoa estiver ruim da coluna, tiver com alguma coisa, contrata? Vai te tratar primeiro. Então observe que coisa interessante, o que aconteceu, e pegando uma carona com o que disse Eliseu, o que provavelmente esse homem tornou-se paralítico ou paraplégico depois, e aí é onde está a dor, o sentimento deste centurião. Ele era um servo, um bom servo, era um criado, um bom criado, e este homem agora ficou paralítico. E observe que ele usa o termo horrivelmente, não é isso mesmo?
Como é que é sofrendo horrivelmente? Provavelmente, deixa eu abrir um parênteses para um outro exemplo. Chegando aqui no estado em 2001, nós viemos pastorear a primeira igreja presbiteriana de Campo Grande, que muitos de vocês conhecem, Rua Adler, número 7, hoje por trás do supermercado Casa Grande. Tinha uma senhora que era gerente do Banco do Brasil, ali em Campo Grande. Seu nome era Ilta Gasparini. A irmã Ilta tinha um filho chamado Júnior. Ela indo trabalhar, o esposo era caminhoneiro na época, se eu não me engano, e tinha uma pessoa que cuidava da casa. Enquanto a pessoa estava arrumando uma casa, Júnior, com seus 10, 11 anos, não sei ao certo, sobe ao telhado para empinar pipa. E ela não tinha terminado o serviço da laje em cima. Você pode imaginar o que aconteceu? É isso aí, Júnior caiu. Era um menino perfeito, saudável, assim como o Davizinho, assim como tantas outras crianças que a gente vê aqui. Ele caiu e ficou paraplégico. Hoje deve estar com quase 30 anos, talvez, não sei ao certo. Na mesma situação. Você imagina a situação dessa mãe? Ela não pensou duas vezes, pediu a conta do banco. O banco tão encarecidamente resolveu dar todos os direitos e a demitiu, e não como se ela tivesse pedido para sair. E ela então investiu todas as suas energias, todas as suas forças, tudo que tinha em prol do menino. Olhando para esse texto, eu pergunto: o que é sofrendo horrivelmente? Deve ter sido um osso que não colou. Deve ter sido a coluna que ficou ruim de tal ponto que doía 24 horas. Temos o médico Gilmar aqui que poderia dar uma aula de medicina sobre isso aí. Como vocês sabem, em outubro deste ano, operei da coluna, sentia dores. Se esfriava, doía, se esquentava, doía. E eu contei para vocês, em cada igreja que eu ia e falava disso aí, alguém dizia: pastor, não opere, o senhor pode correr grande risco. Quando eu dava as costas, a outra metade da igreja dizia: pastor, opere. Aí eu dizia: opere ou não opere, Jeová? Eis a questão. Afinal de contas, operei, graças a Deus, estou bem. Graças a Deus, estou bem. Aí é óbvio que o fortalecimento físico tem que ser feito. Fazer terapia, fisioterapia, fazer hidroginástica, entre outras coisas. Comer uma picanha, tudo isso ajuda. Tudo isso ajuda. E comendo churrasquinho de vez em quando, isso fortalece a coluna. Mas eu e você precisamos desenvolver a humanidade. Esse homem mostra que ele tinha um grande carinho por esse seu servo. Ele não pede para ele, ele pede para o outro. Eu e você precisamos aprender isso. Precisamos orar em favor do outro. Às vezes nas nossas orações nós pedimos, mas tudo para nós. Esquecemos de pedir para o outro. Não sei quantos de vocês lembram, na nossa última semana de oração agora, o Franz fez uma dinâmica e chegou a minhas mãos uns papéis com os pedidos de algumas pessoas. A pergunta foi: o que é que você precisa que Deus resolva? Alguém colocou lá: a conversão do meu esposo, a conversão dos meus filhos, isso. Todos esses papéis estão conosco e nós oramos todos os dias por isso. Nós precisamos aprender a interceder pelo outro. Nós precisamos entender e desenvolver o gesto de humanidade. Mas vamos um pouco mais para frente, versículo 7. Diz assim no versículo 7: Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Tenha certeza da sua identidade. Irmão, muitas vezes nós não sabemos quem somos. Muitas vezes nós não temos certeza de coisas que na verdade deveríamos ter. Exemplo, certeza da vida eterna. Muitos de nós ficamos, quando confrontados e colocados no canto da parede, bem, eu acho que você sim, não. Temos que ter a certeza da vida eterna.
Temos que ter certeza que somos filhos de Deus. Temos que ter certeza, como diz Pedro na primeira carta, que somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Temos que ter certeza dessas coisas. João 14, Jesus diz: eis que vou preparar lugar, para que onde eu estiver, esteja vós também. Eu tenho que ter certeza disso. Eu tenho que ter essa identidade de que sou filho de Deus bem clara na minha vida, que Jesus morreu por mim, e eu aceitei o sacrifício vicário de Jesus. Não posso ter dúvida. Não é presunção de Jesus quando ele diz assim, versículo 7, eu irei curá-lo. Parece presunção, parece soberbia, mas não é. É porque ele sabe quem ele é. E eu e você precisamos saber quem nós éramos, quem nós somos e quem nós seremos. Eu e você precisamos entender que este homem estava diante de Jesus. E sabe quem é Jesus? Simplesmente ele é o Filho de Deus. Simplesmente ele é Pai que está governando sobre todas as coisas. Simplesmente ele é o Redentor. Ele é nosso Salvador. Quando Jesus diz, irei curá-lo, Jesus não está delubriando a fé do centurião, não está enganando. Por isso eu e você só podemos falar e fazer aquilo que nós podemos falar e fazer. Por exemplo, muitas igrejas, a maioria das igrejas pentecostais, elas escrevem assim em seus cartazes e na divulgação: hoje, manhã do descarrego, noite do avivamento. Está errado. Grande milagre, está errado. Por que está errado? Porque quem gera o avivamento não é a igreja, não é o homem. Quem gera o milagre não é o homem, quem gera o milagre é Deus. Então, quando você chega numa igreja, e a pessoa coloca lá e diz: olha, hoje você vai sair daqui curado. Espera aí, quem tem que dizer que isso vai ser curado é Deus, Ele vai dizer a mim. Então, Jesus diz: eu irei curá-lo, porque Jesus pode dizer isso. Eu e você só podemos falar ou fazer isso na dependência do Senhor. Eu não posso falar o que Deus não me falou. Eu não posso dizer o que Deus não me disse. Eu não posso falar que Deus vai curar você se Ele não disse a mim que vai curar você. Jesus pode dizer isso. E Jesus diz: eu irei curá-lo. A quarta lição é: tenha certeza da sua fragilidade. Versículo 8, observe. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Apenas com uma palavra e o meu rapaz será curado. E ele completa: mas, pois também eu sou homem sujeito às autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faz isso, e ele o faz. Eu chamo essa lição de: tenha certeza da sua fragilidade. Versículo 8, observe. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa. Observe, tem algumas verdades que eu quero dizer para vocês. Alguns centuriões eram homens bons. Inclusive esse anônimo do texto, esse era um dos centuriões que ajudou a comunidade judaica de tal forma a construir uma sinagoga. Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia, por favor. Veja a sua Bíblia olha aí, Lucas 7, por favor. Vamos ver Lucas 7. Vamos pedir alguns títulos, algumas pessoas para ler alguns títulos. Vamos lá. Lucas 7, a partir do versículo 1. Vamos ver
Lucas 23, 47, Atos 10, 2 e 27, 43. Vou repetir. Lucas 7, 1. Quem encontrou? Pode ler, Eliseu. Não, leia de 1 a 4. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo do centurião, a quem este muito estimado, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno de que lhe faças isso. Versículo 5. Porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Observe, ele edificou a sinagoga com seus recursos próprios. E sabe quem foi? É óbvio que eu já falei uma vez e quero apenas repetir. Esse texto de Mateus 8 e esse texto de Lucas 7, nós chamamos de livros sinóticos ou textos sinóticos. O texto que está em Mateus é o texto que está em Lucas. Ele se repete, porém com algumas variações. Observe que em Lucas ele fala que não foi o próprio centurião que foi até Jesus. Em Mateus diz que foi o próprio centurião. Agora diz que foi uns judeus que foram lá. Não é isso mesmo? Observe comigo aí o que diz o versículo 3. Eu vou pedir à esposa do Eliseu para ler o versículo 3. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse então. Está vendo aí? No texto de Lucas não foi o centurião que foi a Jesus. Em Mateus, o próprio Jesus. Em Mateus é omitido a questão da sinagoga, que ele ajudou na cooperação, na construção da sinagoga. Aqui em Lucas já diz que ele... Agora tem um detalhe interessante em tudo isso. Lucas era um homem mais letrado. Lucas era um médico. Lucas, ele vai... Não entendi. Ele vai detalhando mais, porque quem tem mais recursos, busca mais. Então ele começa a florir o texto com mais coisas. Márcia, expande, vai abrindo fronteiras, caminhos, porque o conhecimento gera isso. Perfeito? Mas eu disse um outro texto também, obrigado aos irmãos aí. Eu falei o texto de 23, 47. Observe. Quem encontrou pode ler. Não. Lucas 23, 47. É. O que diz? O centurião que tinha acontecido deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. Quem dá glória a Deus? Ele é centurião, ele é judeu ou é romano? Romano, observe, interessante. Agora, Atos 10, eu vou pedir à irmã das dores, que ela teve esse lapso. Veja aí, irmã, 10, 2 de Atos. 10, 2, o pastor é bonzinho. A gente espera. E depois, Atos 27, 43. A porta da graça aberta está. Atos 10, 2. Isso. Zeloso temente a Deus com toda a sua casa, e fazia muitos novos ao povo, e contínuo orava a Deus. E quem era esse, dona das dores? Isso! Aí, é bom ter amigo ao lado, né, não, irmã? Amigo é uma bênção. Centurião Cornélio, muito bem. E o que diz o 27 e 43 de Atos? Alguém encontrou? Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, pediu-lhe o fazer. Ordenou que os soldesem nada
O centurião queria salvar Paulo. Continue. Eu ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Verdadeiramente, irmãos, nem todo centurião era ruim. Havia alguns de bom caráter. E nós vimos aí alguns exemplos. E esse que está no texto de Mateus é o mesmo que está em Lucas capítulo 7. Um homem simpático, um homem... Ele não diz o texto que ele tornou-se um prosélito. Eu explico o que é um prosélito. Prosélito é qualquer outra pessoa que não seja judia ou judeu que se converte ao judaísmo. Por exemplo, se Cornélio se convertesse, ele se tornava um prosélito, ou seja, um homem de outra nação que seguia o judaísmo. A maioria dos prosélitos, eles não viviam ou não realizavam a circuncisão, que isso aí não precisa entrar em detalhes, certo? Mas a maioria dos prosélitos não praticava a circuncisão. Por isso Paulo depois vai falar que o mais importante não é a circuncisão física, e sim a circuncisão de coração. É isso que Paulo vai trabalhar depois. Vamos para frente. Então, chegamos no versículo, voltando para Mateus 8, já estamos finalizando. Em Mateus 8, então, irmãos, chegamos a esse ponto que diz aqui: mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra. E observe que este centurião era um homem de bom caráter, mas ele entendia que a sua casa não era digna da presença de Jesus, por várias outras razões, principalmente pela força opressora, esmagadora, que era Roma para com os judeus e para com Israel no todo. Aí chegamos agora no outro versículo, versículos 10, e nós estamos caminhando para o final. No versículo 10, a lição é a surpresa. E o que diz o versículo 10? Diz assim: ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e todos tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dente. A surpresa, a última lição que eu quero deixar para vocês do versículo 10. Irmãos, Paulo está dizendo o seguinte, Mateus está dizendo o seguinte no texto, usando o que Jesus escreveu. Ele está dizendo para mim e para você: olha, quando ele diz assim, que nem Israel encontrou fé como esta, e ele diz os que virão do Oriente e do Ocidente, ele está se referindo aos gentios. Vá guardando essas informações. Ele está se referindo aos gentios, que virão do Oriente e do Ocidente, virão do Norte e do Sul do mundo como um todo. Observe, esses gentios, eles terão lugar ao reino de Deus mais do que os filhos ou aqueles que têm o sangue de Abraão, Isaque e Jacó. O que é que Jesus está dizendo isso? Jesus está dizendo isso para um romano. Então, o que eu e você precisamos entender, Jesus está dizendo que esta é a grande surpresa, contextualizando, que muitos de nós que estamos na igreja visível, que é a igreja que nós vemos, muitos de nós que estamos na igreja visível, talvez ou provavelmente não estarão ou não estarão na igreja invisível. Você consegue entender isso? Nem todos que estão na igreja visível estarão na igreja invisível. E nem todos que estão na igreja invisível estão na igreja visível. Então eu vou dar exemplo. Em relação ao primeiro exemplo, é o crescimento do joio e do trigo. Quando é que vai
tirar o joio do meio do trigo. Quando isso vai acontecer? No dia da colheita ou simplesmente no dia do juízo final. Não é isso mesmo? É para tirar antes? Eu posso chegar assim e dizer: Eliseu, você é joio, sai da igreja. Eu posso fazer isso? Por várias razões. Primeiro, porque eu não sou onisciente. E segundo, olha o escândalo que vai provocar. Poxa, o pastor, quem é um pastor para fazer isso? Chegou aqui ontem. Não pode. Primeira coisa, tem que deixar crescer juntos o joio e o trigo. Ainda que as ações sejam tenebrosas, ninguém tira ninguém. Mas os pecadores não permanecerão na congregação dos justos. Não estava na igreja visível, mas estava na igreja invisível. Esse era o segundo exemplo. Você parece que é de 7 meses. Conhece essa expressão? Então, os da igreja visível, irmãos, nós não podemos mexer, porque nós não sabemos quem é joio, quem é bode, quem é... Não sabemos. Pelo contrário, temos que escancarar as portas do templo e dizer a todos que passam ali: sejam todos bem-vindos. Nós também não sabemos quem está na igreja invisível. Nós também não sabemos. Diante disso, Jesus está dizendo que vai vir gente de uma parte do mundo, do Oriente e do Ocidente, e vão ter espaço no reino de Deus. Vão assentar à mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Enquanto muitos dos filhos de Israel, aí você me pergunta: pastor, eles não são salvos, como é que vão ser condenados? Bem, não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo aqui: filho de Israel. Os judeus entendiam que, por ser judeus, eles tinham acesso à presença de Deus, eles tinham acesso ao reino dos céus. Lembram quando João Batista prega lá em Mateus capítulo 3, a igreja do deserto, e ele diz assim: raças de víboras, quem vos fez livrar-se da ira vindoura? E ele diz assim: por que você fala assim? Nós temos por pai Abraão. E Jesus Cristo disse uma coisa muito interessante: isso é balbuzeira, me desculpe a expressão, isso é besteira, porque se Deus quiser, Ele pode até suscitar pedras a Abraão. Então, se você pensa que ser filho de Abraão é alguma coisa, você achar que ser filho de pastor vai entrar no céu, você achar que ser filho de presbítero vai entrar no céu, não. Ezequiel diz: a alma que pecar, o pai não levará o pecado do filho, nem o filho levará o pecado do pai. Então nós somos responsáveis por isso. A questão é individualizada. E sabe o que Jesus está dizendo? Olha, esse romano aqui calou. Esse romano, que é a força opressora, ele trouxe um exemplo de fé tamanha que eu não encontrei em Israel. Às vezes, irmãos, eu e você criticamos, verdade seja dita, e talvez com razão, criticamos a caminhada dos homens, a não sei o que da Santa A, não sei o que da Santa B. Mas vocês já viram quantas pessoas sobem a nado naquela ladeira, de joelho naquela... Aí ele vai falar da realidade do inferno, para quem acha que não existe inferno, no lugar que vai ter choro e ranger de dente, que é o último versículo que ele cita aí. Assim como nós cantamos na nossa época, eu, a Lígia, o irmão Eliseu: o céu é um lindo lugar. Fala sério. Cheios de graça sem par. Quem me ajuda? Voa. O céu é um lindo lugar. Do jeito que o céu é um lindo lugar, o inferno é uma realidade. Amém?